Meu querido filho, minha querida filha, para um momento, só um momento. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção nessas palavras, porque o que eu tenho para te dizer hoje não chegou até você por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe até aqui. Não foi a curiosidade do título. Fui eu. Fui eu que coloquei esse vídeo no seu caminho, porque há algo que precisa ser dito. Algo que você precisa ouvir antes que mais um dia passe, sem que você enxergue o que está diante dos seus olhos. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já acordou de manhã com aquela sensação pesada no peito, sem nem ter feito nada ainda, mas já sentindo o peso de tudo que precisa ser pago, resolvido, providenciado? Você já ficou olhando para as contas, para o saldo bancário, para a geladeira quase vazia e se perguntou: será que Deus esqueceu de mim? Será que a bênção que todo mundo fala existe, mas não é para mim? Será que eu nasci para viver sempre assim, sempre na escassez, sempre correndo atrás, sempre chegando no fim do mês com mais dívidas do que dias? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você ouça o que eu vou te dizer agora com toda a atenção da qual você é capaz. Eu não esqueci de você, eu nunca esqueci. Eu conheço o seu nome. Eu conheço cada noite que você chorou em silêncio. Eu conheço cada oração que você fez em voz baixa para ninguém ouvir. Eu conheço cada vez que você abriu minha palavra em busca de um sinal, de uma confirmação, de uma esperança de que as coisas poderiam mudar. E eu te digo hoje, elas vão mudar. Não porque você merece mais do que outros, não porque você é perfeito ou perfeita, mas porque há uma bênção financeira reservada no seu nome. E está na hora de você abrir os seus olhos e enxergar isso. Eu sou o Deus que proveu para Abraão no monte da dificuldade. Eu sou o Deus que multiplicou o azeite da viúva quando ela não tinha mais nada. Eu sou o Deus que transformou um menino com 5 pães e 2 peixes em uma provisão para mais de 5.000 pessoas. Eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E o que eu fiz para eles, eu posso fazer por você. Na verdade, já estou fazendo. A questão é, você está enxergando? Você está preparado? Você abriu os olhos? Esse vídeo foi feito para te acordar, para sacudir algo dentro de você que estava adormecido, para te mostrar que a bênção não está chegando em algum dia distante e incerto, ela já está em movimento. Ela já tem o seu endereço, ela já sabe o seu nome. E o único motivo pelo qual ela ainda não chegou às suas mãos é porque há coisas que precisam ser alinhadas, ajustadas e reveladas primeiro. E é exatamente isso que eu vou fazer com você agora, ao longo dos próximos minutos, capítulo por capítulo, palavra por palavra, direto do meu coração para o seu. Fique até o final. Cada parte desse roteiro foi cuidadosamente preparada para que você saia daqui diferente do que entrou, mais forte, mais confiante, com os olhos abertos e o coração pronto para receber. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre bênção, sobre provisão, sobre o que está reservado para você, eu preciso que você entenda uma verdade fundamental que muda tudo. Eu te conheço pelo nome, não é figura de linguagem, não é poesia bonita para te fazer sentir bem. É literalmente a realidade do universo espiritual.
Quando Isaías escreveu as palavras que eu soprei no coração dele, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu não estava falando para uma multidão genérica de pessoas. Eu estava falando para cada ser humano individualmente, pelo nome, pela história, pelo peso específico que cada um carrega. Eu estava falando para você. Pensa comigo por um instante. Você tem um nome. Esse nome não foi escolhido por acaso pela sua mãe ou pelo seu pai. Antes mesmo deles escolherem, eu já te conhecia. Antes do seu coração dar o primeiro batimento, eu já sabia o número de cabelos da sua cabeça. Eu já sabia cada lágrima que você derramaria, cada momento de alegria, cada momento de dor, cada madrugada de angústia, cada amanhecer de esperança. Eu já sabia de tudo isso antes mesmo de o mundo existir. E agora eu quero que você entenda o que isso significa quando falamos de bênção financeira. Quando eu digo que há uma bênção reservada no seu nome, estou dizendo que essa bênção foi personalizada. Ela não é genérica. Ela não é um pacote padrão que eu distribuo igualmente para todos da mesma forma. Ela foi moldada para a sua realidade específica, para a sua necessidade específica, para o seu momento específico. Ela tem a medida certa do que você precisa, não do que o seu vizinho precisa, não do que a pessoa sentada ao seu lado na igreja precisa, mas do que você, com a sua história única e singular, precisa. Pensa na história de Zaqueu. Esse homem era cobrador de impostos, considerado um traidor pelo próprio povo. Pequeno de estatura, desprezado, excluído. Quando ele subiu naquela figueira para me ver passar, não era só curiosidade, era uma fome espiritual profunda. E o que aconteceu? Entre toda aquela multidão que me rodeava, entre centenas de rostos, eu parei exatamente embaixo da árvore onde ele estava. Eu olhei para cima, eu o chamei pelo nome. Zaqueu, desce logo, porque hoje eu preciso pousar na tua casa. Hoje, não amanhã, não quando ele melhorasse, não quando ele merecesse mais. Hoje. Isso é o que eu faço. Eu paro exatamente onde você está. Eu olho para cima, ou para baixo, ou para dentro, dependendo de onde você se encontra, e eu te chamo pelo nome. E quando eu te chamo, não é para te condenar, é para te incluir, é para te dizer: a minha bênção tem o seu endereço, tem o seu nome escrito, tem a sua data de entrega marcada no calendário do céu. Mas aqui está o que muitos não entendem. A bênção não chega para quem está parado, esperando passivamente, cruzado de braços, achando que um dia vai cair do céu como chuva, sem que nada precise acontecer antes. A bênção de Zaqueu foi ativada no momento em que ele fez um esforço. Ele subiu na árvore. Ele não podia ver por causa da multidão, então ele foi além do comum, foi além do que era esperado, foi além do conforto. E foi justamente ali, naquele ponto de esforço e busca, que eu o encontrei. O que é a sua figueira? O que é aquilo que você precisa fazer que vai além do comum, que vai além do que é fácil, que vai além do que a multidão ao seu redor está fazendo? Porque a bênção reservada no seu nome não está esperando por uma versão perfeita de você. Ela está esperando por uma versão disposta de você. Uma versão que acredita o suficiente para subir na árvore, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer lá em cima. Quero também que você entenda que o fato de a bênção ser reservada não significa que ela é garantida sem a sua participação. Eu criei você com livre-arbítrio, eu te dei o poder de escolha, e a bênção financeira que está no seu nome requer que você escolha recebê-la, que você escolha acreditar nela, que você escolha agir em consonância com ela, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor dizem o contrário, mesmo quando o extrato bancário diz o contrário, mesmo quando as pessoas ao seu redor dizem o contrário. Pensa em Abraão. Eu chamei esse homem e disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e eu farei de ti uma grande nação. Não era uma promessa vaga, era uma promessa específica, com o nome específico de um homem específico, para um destino específico. Mas havia uma condição: sai do confortável, sai do conhecido, sai do lugar onde você está agora e caminha em direção ao lugar que eu te mostrarei. A bênção estava reservada no nome de Abraão, mas ela só se tornou realidade quando Abraão colocou os pés na estrada. Você está com os pés na estrada? Ou ainda está em Harã, naquele lugar de meio caminho, onde você saiu de um lugar, mas ainda não chegou ao outro? Onde você deixou algumas coisas para trás, mas ainda não avançou o suficiente para ver a promessa se cumprir? Eu te digo, avança. Não espera mais. O teu nome já está na bênção. Falta apenas o teu passo. E eu quero que você entenda também que a bênção financeira não existe separada da bênção espiritual e da bênção relacional. Eu não separo as coisas da maneira que os seres humanos tendem a separar. Você não pode dizer: Deus, me dá a bênção financeira, mas fica de fora da minha vida pessoal. Não funciona assim. A provisão que eu tenho para você está conectada a um propósito maior. Está conectada ao que eu quero fazer através de você. E quando você entender isso, quando você entender que a bênção financeira não é o destino final, mas sim um instrumento para um propósito maior, será que a torneira da provisão vai abrir de uma forma que você nunca imaginou? Meu querido filho, minha querida filha, eu te conheço pelo nome. Eu sei onde você está, eu sei o que você precisa e a bênção já está reservada. Hoje, ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar o caminho para ela. Continua comigo, meu amado filho, minha amada filha. Essa é provavelmente a pergunta que você nunca teve coragem de fazer em voz alta, mas que vive dentro de você há muito tempo. Se Deus tem uma bênção reservada para mim, por que ela ainda não chegou? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que para o fulano a bênção chegou e para mim não? Eu preciso ser honesto com você agora, porque eu te amo demais para só te dar palavras bonitas sem substância. A verdade é que existem bloqueios reais, espirituais, emocionais, comportamentais e até relacionais, que impedem a bênção de chegar às suas mãos. E hoje eu vou nomear esses bloqueios, porque um inimigo que você não conhece é um inimigo que você não pode vencer. O primeiro bloqueio é a incredulidade disfarçada de humildade. Tem muita gente que fala: eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas no fundo, quando olha para a própria vida, pensa: mas não para mim. Isso não é humildade, isso é incredulidade vestida com roupa de humildade. A verdadeira humildade é reconhecer que você não merece por mérito próprio, mas ao mesmo tempo acreditar plenamente que a graça de Deus é suficiente para te alcançar. Quando você diz, não sou digno, de uma maneira que fecha a porta da bênção, você não está sendo humilde, você está contradizendo o que eu disse sobre você na minha palavra. Eu disse que sou aquele que satisfaz a tua boca com o bem. Eu disse que sou aquele que te dá o poder de adquirir riquezas. Se você não acredita nisso quando se trata de você mesmo, está sem perceber chamando minha palavra de mentira. O segundo bloqueio é a voz do passado, que ainda fala mais alto do que a minha voz. Você cresceu ouvindo que dinheiro é coisa do diabo, que rico vai para o inferno, que quem tem dinheiro é desonesto. Essas palavras foram plantadas na sua mente quando você era criança, e desde então, elas criaram raízes profundas. Você pode até não acreditar conscientemente nelas hoje, mas elas estão lá, operando no plano do subconsciente, sabotando cada oportunidade que eu coloco na sua frente. A prosperidade que eu reservei para você não é do diabo, ela é minha. Ela tem o meu carimbo, e é hora de você arrancar essas raízes do passado e plantar novas raízes. Raízes da verdade, raízes da minha palavra.
O terceiro bloqueio é o medo de mudar. Isso pode parecer estranho, mas eu te garanto, tem pessoas que no fundo têm medo da bênção. Porque a bênção traz responsabilidade, a bênção traz visibilidade, a bênção muda dinâmicas relacionais. De repente, parentes que nunca ligaram começam a aparecer. De repente, você precisa tomar decisões que nunca teve que tomar antes. E o cérebro humano, por natureza, prefere o familiar, mesmo que o familiar seja doloroso, ao desconhecido. Então, o que acontece? Inconscientemente, você começa a sabotar as oportunidades. Você procrastina. Você desiste antes de terminar. Você encontra razões para não dar o próximo passo. E depois fica se perguntando por que a bênção não chega. O quarto bloqueio é a comparação destrutiva. Quando você passa o tempo olhando para o que o outro tem, o carro do vizinho, a casa da amiga, o salário do colega de trabalho, e você transforma isso em ressentimento ou em sentimento de inferioridade, você fecha algo dentro de si que deveria estar aberto para receber. A comparação rouba a gratidão. E sem gratidão, a porta da provisão não abre na sua medida. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem a sua jornada. A bênção do seu vizinho não diminui a sua. Mas o ressentimento em relação à bênção do outro pode atrasar a chegada da sua. O quinto bloqueio é a desobediência em áreas específicas que você bem sabe quais são. Não vou generalizar aqui, porque eu te conheço pelo nome e eu sei exatamente em quais áreas você tem desobedecido a minha voz. Pode ser naquele relacionamento que eu disse para você sair e você não saiu. Pode ser naquele perdão que eu te pedi para dar e você ainda está segurando. Pode ser naquele dízimo que você sabe que deveria estar dando e fica adiando. Pode ser naquele passo de fé que eu coloquei no teu coração há meses e você continua esperando condições perfeitas que nunca virão. A desobediência não significa que eu paro de te amar. Nunca. Mas ela cria obstáculos no fluxo da bênção que eu tenho para você. O sexto bloqueio é a falta de gestão do que você já tem. Eu observei como você trata o que já está nas suas mãos. E esse é um princípio que não muda. Quem é fiel no pouco, eu ponho sobre muito. Mas quem é negligente no pouco não está pronto para receber o muito. Se você não cuida do dinheiro que tem agora, mesmo que seja pouco, se você gasta sem planejamento, se você não sabe para onde vai o que você ganha, se você não tem nenhuma forma de organização financeira, mesmo que básica, então a bênção maior que eu tenho para você chegaria e seria consumida da mesma forma, sem deixar raízes, sem construir nada. Eu te amo demais para desperdiçar a bênção. Então, às vezes, eu espero até que você esteja pronto para recebê-la da forma certa. Agora, quero que você faça algo muito importante. Em vez de sair daqui com culpa e condenação, quero que você saia com clareza e com disposição para mudar. Porque cada um desses bloqueios pode ser removido. Cada um deles tem solução. A incredulidade pode ser substituída pela fé genuína, alimentada diariamente pela minha palavra. As vozes do passado podem ser substituídas pela minha voz, que fala mais alto quando você se aproxima de mim. O medo da mudança pode ser vencido pela confiança de que eu estarei com você em cada nova etapa. A comparação pode ser substituída pela gratidão. A desobediência pode ser substituída pela obediência. Não por medo, mas por amor. E a falta de gestão pode ser substituída por sabedoria prática, que eu mesmo estou pronto para te dar. Escreva nos comentários: eu removo os bloqueios da minha bênção hoje. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te levar para um lugar que vai além do tempo. Preciso que você, por alguns minutos, saia da dimensão do calendário, do relógio, do extrato bancário e entre na dimensão da eternidade, porque é lá que a história da sua bênção começa. Antes de você nascer, antes da sua mãe descobrir que estava grávida, antes de você dar o primeiro choro,
Eu já tinha um plano. Jeremias 29, 11. Não é apenas um versículo bonito para colocar em caneca de presente. É uma declaração profética sobre a sua vida específica. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos, plural, detalhados, específicos. Pensamentos sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua situação financeira. Quando eu digo que a bênção financeira foi preparada antes de você nascer, estou te dizendo que ela não é uma recompensa que você precisa conquistar com esforço suficiente. Ela é uma herança. E há uma diferença fundamental entre uma recompensa e uma herança. A recompensa você ganha com trabalho. A herança você recebe porque pertence a quem pertence. E você, meu filho, minha filha, que aceitou o meu sacrifício, que me reconhece como pai, que busca a minha face. Você é herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E não há nenhuma lei espiritual que impeça um herdeiro de receber o que foi reservado para ele. Pensa na história de José. Esse jovem foi vendido pelos próprios irmãos, foi jogado em um poço, foi vendido como escravo para o Egito, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Se você traçasse um gráfico da vida de José, seria uma linha descendo em picada por anos, décadas até. E em nenhum momento desse processo, a bênção que eu preparei para ele foi cancelada. Em nenhum momento eu mudei de ideia. Em nenhum momento a provisão que estava reservada no nome de José foi redirecionada para outra pessoa. Pelo contrário, cada um daqueles momentos dolorosos estava sendo usado por mim para preparar José para a magnitude da bênção que estava a caminho. Quando José finalmente saiu da prisão e foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito, quando ele passou a administrar as riquezas de uma das maiores nações do mundo antigo, quando ele teve o poder de salvar não apenas o Egito, mas os países vizinhos e a sua própria família. Tudo isso era a bênção que estava reservada no seu nome desde o início. A cisterna, a escravidão, a prisão, nada disso foi acidente. Tudo foi processo. O que você está vivendo agora, a escassez, a dificuldade, a sensação de que está preso em um lugar que não é o seu destino, pode ser a sua cisterna. Pode ser o seu período de Egito. Pode ser a sua prisão de Potifar. E se for, eu tenho uma notícia para você. Você vai sair. A bênção que estava reservada no seu nome antes mesmo de você nascer não foi cancelada por causa de nenhuma dessas circunstâncias. Ela continua lá. Ela continua com o seu nome. Ela continua esperando pelo momento certo. Mas preciso ir além ainda. Porque a bênção que eu preparei para você não é apenas material. Ela é multidimensional. Ela tem uma dimensão financeira. Sim, eu vou falar sobre dinheiro, sobre provisão, sobre abundância material, porque eu criei o mundo material e eu não tenho vergonha de abençoar os meus filhos materialmente. Mas ela também tem uma dimensão de propósito. A bênção financeira que está reservada no seu nome está conectada a algo que você vai fazer com ela, algo que vai impactar outras pessoas, algo que vai glorificar o meu nome de uma forma que só você, na sua posição única, pode fazer. Ruth é outro exemplo perfeito. Ela era uma mulher viúva, estrangeira, sem recursos, sem garantias. Ela chegou em Belém sem nada além da lealdade que tinha a sogra Noemi e da fé simples que estava depositando no Deus que ela mal conhecia ainda. E eu já tinha preparado o campo de Boaz para ela. Eu já tinha colocado a graça nos olhos de Boaz antes de ela chegar lá. A bênção já estava pronta. Ela só precisava ir ao campo e colher. Ela precisava agir. Ela precisava se levantar cedo, ir ao campo, dobrar o joelho e colher com as próprias mãos o que eu já havia providenciado.
A bênção financeira reservada no seu nome também já está no campo. Mas você precisa ir ao campo. Você precisa se levantar cedo. Você precisa dobrar o joelho, não de derrota, mas de dependência de mim. E você precisa começar a colher. Não espera que alguém colha por você. Não espera que as espigas venham até a sua porta. Vai ao campo. Está esperando por você lá. Eu quero que você pense também no que acontece quando um pai terreno deixa uma herança para os filhos. Ele não espera que os filhos mereçam. Não espera que eles alcancem certa pontuação de comportamento. Ele deixa porque ama, porque são seus filhos, porque é o legado que ele construiu ao longo da vida e quer que continue. Eu sou um pai infinitamente melhor do que qualquer pai terreno já foi ou poderia ser. E a herança que eu tenho para você foi construída ao longo da eternidade. Não tem limite, não tem escassez, não tem preocupação de que vai acabar antes de chegar a sua vez. A questão não é se a bênção existe, ela existe. A questão não é se ela está reservada no seu nome, está. A questão é, você está pronto para recebê-la? Você está alinhado espiritualmente para que ela chegue até você sem ser desperdiçada? Você está com os olhos abertos o suficiente para reconhecê-la quando ela aparecer na sua frente? Porque às vezes a bênção chega disfarçada. Ela não vem com placa de neon escrito Bênção de Deus. Ela vem como uma oportunidade que você quase ignorou. Ela vem como uma conversa com uma pessoa que você quase não travou. Ela vem como uma ideia que surgiu durante a oração e que você quase descartou como imaginação. Ela vem como uma porta que se abriu em um momento em que você nem estava procurando. E os olhos abertos, olhos espirituais, olhos de fé, olhos de quem está em comunhão comigo, são os que conseguem reconhecer a bênção em cada uma dessas formas. A bênção financeira que eu preparei para você antes mesmo de você nascer é real, é concreta, e ela está mais próxima do que você imagina. Continua comigo. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga os dias comuns, as situações corriqueiras, os encontros casuais e até os problemas que parecem não ter saída. Porque eu não sou um Deus que aparece apenas nos grandes momentos, nos milagres espetaculares, nas experiências sobrenaturais indiscutíveis. Eu estou presente em cada detalhe da sua vida e eu estou te enviando sinais o tempo todo. O problema é que, na maioria das vezes, você não está vendo. O primeiro tipo de sinal que eu envio são as inquietações do coração. Sabe aquela sensação de que você deveria fazer algo diferente? Aquele pensamento persistente de que existe uma oportunidade que você ainda não explorou? Aquela voz suave que diz, e se você tentasse aquilo? Mas que você geralmente cala porque parece loucura, parece arriscado demais, parece improvável demais. Isso sou eu. O Espírito Santo não grita. Ele sussurra, ele planta, ele insiste com gentileza. E quando você aprende a reconhecer essa voz, quando você aprende a distinguir os meus sussurros do barulho da sua mente, da voz do medo, da voz da dúvida, você começa a ver os sinais que sempre estiveram lá. O segundo tipo de sinal são as portas que abrem de forma inesperada. Não as que você planeja, não as que você força, não as que você consegue pela sua competência ou pelo seu networking. As que abrem sem explicação lógica suficiente. O telefonema de alguém que você não esperava. A oportunidade de emprego que surgiu justamente quando você estava no seu pior momento financeiro. O cliente que chegou sem que você fizesse nenhuma divulgação. O dinheiro que apareceu de uma fonte que você esqueceu que existia. Esses não são coincidências. Coincidência é o nome que as pessoas dão quando não querem dar crédito a mim. Mas eu te digo, não existe coincidência no vocabulário de Deus. Existe providência, existe orquestração,
Existe sincronia divina. O terceiro tipo de sinal são as pessoas que eu coloco no seu caminho. Assim como eu coloquei Boaz no caminho de Ruth, eu coloco pessoas estratégicas no caminho dos meus filhos. Aquele mentor que apareceu na sua vida sem você procurar. Aquele amigo que te indicou para um trabalho. Aquela conversa que teve com um desconhecido num ônibus e que mudou a sua perspectiva sobre algo importante. Eu não trabalho apenas de forma direta. Eu trabalho através de pessoas. E quando você começa a enxergar as pessoas ao seu redor, não apenas como personagens aleatórios da sua vida, mas como possíveis instrumentos da minha mão, você começa a receber o que elas têm para te entregar. O quarto tipo de sinal são os sonhos e visões. Eu disse no livro de Joel que no fim dos tempos eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne, e que os filhos e as filhas profetizariam. Os jovens veriam visões, os velhos sonhariam sonhos. Você tem sonhado? Você tem prestado atenção nos sonhos que tem tido? Nem todo sonho é palavra profética. Eu sei disso, mas alguns são. E quando você começa a levar os seus sonhos a mim em oração, quando você começa a perguntar, Senhor, tens alguma coisa para me dizer aqui? Você abre um canal de comunicação que muitos filhos meus deixam fechado por falta de hábito. O quinto tipo de sinal é a minha palavra que salta da página. Você já estava lendo a Bíblia e de repente um versículo pareceu brilhar. Pareceu que foi escrito especificamente para você, para esse momento, para essa situação. Isso não é imaginação. Isso é o Espírito Santo iluminando a palavra de acordo com a sua necessidade específica. Quando isso acontece, não ignore. Anota, medita, declara, porque eu estou usando aquele versículo como um sinal, como uma confirmação de que estou ciente da sua situação e que estou agindo a favor de você. Agora eu preciso ser direto sobre algo que me parte o coração. Eu envio esses sinais continuamente, mas muitos dos meus filhos passam a vida inteira sem percebê-los. E depois chegam ao fim e dizem que eu nunca falei com eles, que eu nunca dei sinal. A tragédia não é que eu não falei, é que eles não ouviram. E o motivo principal pelo qual não ouviram é o barulho. O barulho das preocupações, o barulho das redes sociais, o barulho da televisão, o barulho das opiniões de outras pessoas, o barulho da mente que não para nunca. Esse barulho cobre os meus sussurros. Como você reduz o barulho? Você cultiva silêncio. Não necessariamente silêncio físico, embora esse também ajude, mas silêncio interior, silêncio da ansiedade, silêncio do controle, silêncio do eu preciso resolver tudo sozinho agora mesmo. Quando você aprende a silenciar o interior, você começa a ouvir o que eu tenho falado o tempo todo. E quando você começa a ouvir, você começa a ver os sinais. E quando você começa a ver os sinais, a bênção que estava reservada no seu nome começa a se tornar visível, tangível, real. Abraça os sinais. Não os descarte por medo de parecer tolo. Não os ignore por excesso de racionalismo. Não os subestime porque vieram de forma simples e comum. Os meus maiores milagres da história vieram embrulhados no ordinário. Uma sarça ardente, um menino com uma funda, um peixe com uma moeda na boca. A bênção financeira reservada no seu nome pode estar chegando através do mais ordinário dos meios. Abre os olhos. Escreva nos comentários: meus olhos estão abertos para as bênçãos de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um dos capítulos mais práticos e mais urgentes desse roteiro. Porque depois de tudo que eu já te revelei sobre a bênção reservada no seu nome, sobre os bloqueios que precisam ser removidos, sobre os sinais que já estou enviando, chega um momento em que eu preciso te falar sobre o que você faz enquanto espera a bênção se manifestar completamente. E a resposta vai surpreender muita gente. Você age. Você não espera parado. Você
age. Existe uma compreensão equivocada muito comum entre os meus filhos que diz o seguinte: se Deus vai fazer, então não preciso fazer nada. Só preciso orar e esperar. E eu entendo de onde vem essa teologia. Ela nasce de um lugar de fé genuína, de uma crença real de que eu sou capaz e soberano. Mas ela se tornou distorcida, porque fé bíblica nunca foi passividade. Fé bíblica sempre foi ação. Fé bíblica sempre foi movimento. Hebreus 11, o grande capítulo da fé, está repleto de verbos de ação. Abel ofereceu, Noé construiu, Abraão saiu, Moisés escolheu, Raabe recebeu. Fé é substantivo, mas sempre produz verbo. Pensa nas mulheres que foram ao túmulo logo ao amanhecer do primeiro dia da semana. Elas foram, com as especiarias na mão, com o coração partido, sem saber como iam conseguir mover a pedra. Mas foram. E foi na caminhada até o túmulo que o anjo apareceu. Foi no movimento que o milagre foi encontrado. Se elas tivessem ficado em casa, esperando uma visão, esperando uma voz do céu dizendo: podem ir agora, a pedra já foi removida, elas nunca teriam encontrado o túmulo vazio. O encontro com o sobrenatural aconteceu no caminho do natural. Então, como você age enquanto espera a bênção financeira se manifestar completamente? Vou te dar diretrizes concretas. A primeira é: organize o que você já tem. Eu disse que sou o Deus que multiplica, e eu sou. Mas eu multiplico o que está nas mãos, não o que está ausente. Quando eu alimentei os 5.000, perguntei aos discípulos: o que vocês têm? Não o que vocês precisam, não o que vocês gostariam de ter, não o que seria necessário para resolver o problema. O que vocês têm agora. Eles trouxeram os 5 pães e os 2 peixes. O que parecia insuficiente nas mãos deles se tornou abundante nas minhas mãos. Mas precisaram trazer, precisaram organizar, precisaram ofertar o que era insuficiente. O que você tem nas mãos agora, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insuficiente para o tamanho do problema, traz isso para mim. E enquanto traz, organiza, sabe o que você ganha, sabe o que você gasta, elimina o desperdício onde for possível, cria um plano, mesmo que simples. A organização financeira não é falta de fé, é mordomia responsável. É ser fiel no pouco para que eu possa te confiar o muito. A segunda diretriz é: desenvolva uma habilidade ou conhecimento novo. Eu te dei um cérebro extraordinário. Eu te dei capacidade de aprendizado. Eu te dei talentos que você às vezes subestima. E o mercado que eu criei e opero através dos seres humanos recompensa pessoas que têm habilidades que resolvem problemas. Existe algo que você poderia aprender, que poderia desenvolver, que poderia oferecer ao mercado e que poderia abrir uma nova fonte de renda? Não espere ter tudo perfeito para começar. Comece com o que você sabe, aprenda o que não sabe e confie em mim para abrir as portas certas no momento certo. A terceira diretriz é: plante onde você está. Isaac plantou naquele mesmo ano de escassez, de seca, de penúria e colheu 100 por 1. 100 por 1, em um ano de escassez. Porque ele não esperou as condições perfeitas para plantar. Ele plantou onde estava, no que tinha, com o que tinha. Plantar é uma atitude espiritual e prática ao mesmo tempo. É dar mesmo quando você precisaria receber. É servir mesmo quando deveria ser servido. É investir mesmo quando o natural diz que não é hora. E eu honro a semente plantada com fé, sempre. A quarta diretriz é: mantenha a comunhão comigo durante o processo. Não me procure apenas quando a situação está desesperadora. Me procure no café da manhã. Me procure no almoço. Me procure quando você está no ônibus. Me procure quando você está lavando louça. Essa proximidade constante não é opcional para quem quer caminhar na plenitude da bênção. Ela é o canal pelo qual a bênção flui.
Quando você está próximo de mim, você ouve minha voz mais claramente. Você reconhece os sinais mais rapidamente. Você age com mais sabedoria e menos ansiedade. A quinta diretriz é: declare com a boca o que você crê no coração. Morte e vida estão no poder da língua. Eu disse isso em Provérbios e eu digo de novo agora. As palavras que saem da sua boca estão criando ou destruindo a atmosfera ao seu redor. Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que diz é: esse mês vai ser igual ao último, você está declarando estagnação. Quando você acorda e diz: Senhor, obrigado pela provisão que está vindo ao meu encontro hoje. Mesmo sem ter certeza de como ou quando, você está declarando fé. E a fé move o coração de Deus. Fé não é negação da realidade. Fé é a afirmação de uma realidade maior. A realidade financeira atual pode ser difícil, eu não nego isso, mas há uma realidade espiritual maior. A bênção está reservada no seu nome e ela está em movimento. Declarar essa realidade maior enquanto enfrenta a realidade atual não é loucura. É exatamente o que todos os heróis da fé fizeram. Abraão creu onde não havia o que crer. Ele chamou as coisas que não eram como se fossem, e elas foram. Você pode fazer o mesmo. Minha graça é suficiente para te sustentar no processo, para te dar sabedoria nas decisões práticas, para te abrir portas que você nunca conseguiria abrir sozinho. Mas você precisa agir. Você precisa se mover. Você precisa plantar, você precisa declarar. A fé sem obras é morta, e eu não vim para te dar uma fé morta. Vim para te dar uma fé viva, ativa, transformadora, que move montanhas e abre portas que nenhum homem pode fechar. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso expandir a sua visão agora. Porque um dos maiores erros que os meus filhos cometem quando estão esperando pela bênção é definir antecipadamente como ela vai chegar. E quando a bênção aparece de uma forma diferente da que eles esperavam, eles não reconhecem e deixam passar. Eu sou infinitamente criativo. Eu criei o universo do nada. Isso significa que a minha criatividade não tem limite. E quando se trata de entregar a bênção que eu reservei para os meus filhos, eu uso os meios mais variados, mais surpreendentes, mais inesperados que você possa imaginar. Às vezes, uso pessoas. Às vezes, uso situações. Às vezes, uso momentos que parecem estar à margem da providência, mas que quando você olha para trás, anos depois, percebe que foram exatamente o ponto de virada. Pensa em como eu usei a filha do faraó para salvar Moisés. Aqui estava um bebê hebraico destinado à morte por decreto real, e colocado em um cestinho de junco num rio cheio de perigo. A mãe não tinha opções naturais, mas eu já tinha preparado o coração de uma mulher egípcia, filha do homem mais poderoso do mundo naquele momento, para que ela descesse ao rio justamente naquela hora, para que ela ouvisse o choro, para que o choro abrisse o coração dela, para que ela tomasse o bebê nos braços e dissesse que ia criar como filho. E a minha provisão para Moisés, a educação do Egito, os recursos do palácio real, a proteção que nenhum hebreu escravo teria podido dar, chegou através de uma filha do faraó, a pessoa mais improvável, no lugar mais improvável, pelo caminho mais improvável. Quem é a filha do faraó na sua história? Quem é a pessoa que você talvez esteja descartando, ignorando ou subestimando, que pode ser o instrumento que eu escolhi para entregar a sua provisão? Pode ser aquele chefe que você acha que nunca vai te dar oportunidade.
pode ser aquele conhecido que trabalha em um ramo que você nem considera. Pode ser aquele familiar que nunca te levou a sério, mas que vai aparecer na hora certa com a informação certa. Não descarte ninguém. Não feche nenhuma porta relacionalmente sem antes perguntar a mim se aquela pessoa tem algo a ver com o que eu estou movendo na sua vida. Agora pensa nas situações. Pensa em como eu usei o sonho de um rei pagão, o faraó do Egito, para elevar José da prisão ao palácio em questão de horas. O sonho não foi de José, não foi de um profeta hebreu, foi do faraó. E esse sonho, que pertencia a um homem que nem me conhecia, foi o instrumento que eu usei para cumprir a promessa que havia feito a José anos antes. Às vezes, eu movo situações que estão completamente fora do seu controle, que envolvem pessoas que você nem conhece, que acontecem em lugares onde você nunca esteve. E o resultado chega até você como uma onda que foi iniciada a quilômetros de distância. Você não consegue controlar tudo. Na verdade, você não consegue controlar quase nada. E isso que você chama de fraqueza, a sua incapacidade de controlar o que acontece ao seu redor, é, na verdade, o espaço onde eu trabalho. Quando você para de tentar controlar cada variável e começa a confiar em mim para orquestrar o que está além do seu alcance, você libera minha mão para mover situações que você nem sabe que existem em favor de você. E depois tem os momentos. Existe o que a palavra chama de kairos, o tempo certo, o momento oportuno, a janela de oportunidade que eu abro especificamente. Diferente do cronos, o tempo cronológico, que passa de forma constante e indiferente. O kairos é o momento carregado de significado, de potencial, de possibilidade. E esses momentos existem na sua vida. Eles aparecem e desaparecem. Quando você os reconhece e age, eles se tornam pontos de virada. Quando você os deixa passar por medo, por dúvida, por procrastinação, eles vão embora. E você fica se perguntando o que teria acontecido se tivesse agido. Como você reconhece um momento kairos? Ele geralmente vem acompanhado de urgência, não a urgência do pânico, mas a urgência da oportunidade. É aquela sensação de, se não for agora, vai passar. É aquela janela que se abre de forma inesperada e que você sente que precisa atravessar antes que feche. É aquele convite para uma reunião, aquela conversa que começou de forma casual e que de repente tomou uma direção importante, aquela ideia que surgiu com clareza e força incomuns. Quando isso acontece, age. Não espera por confirmação perfeita, não espera por condições ideais. Age com fé, age com sabedoria e confia em mim para guiar os passos que vierem depois. Eu também uso as suas próprias crises como instrumentos de bênção. Isso parece paradoxal. Como uma crise pode ser instrumento de bênção? Mas olha para o que acontece em uma crise. Ela remove o supérfluo. Ela clarifica o que realmente importa. Ela força decisões que você nunca teria tomado em tempos de conforto. Ela te leva a lugares físicos, relacionais, espirituais, onde a bênção já estava esperando. Mas você nunca chegaria se não tivesse sido empurrado pela crise. Quantas das maiores bênçãos da sua vida não chegaram através das maiores dificuldades que você já enfrentou? Pensa. Provavelmente a maioria delas. A crise financeira que você está vivendo agora, ou que você viveu e que ainda deixou marcas, pode ser exatamente o instrumento que eu estou usando para te colocar na posição certa, para te conectar com as pessoas certas, para te forçar a desenvolver habilidades que você precisará quando a bênção chegar, para te purificar de dependências que te impediriam de administrar bem o que está reservado no seu nome. Não maldiga a crise, não maldiga o processo. Não maldiga as pessoas que fazem parte desse processo, mesmo as que agiram de má fé, porque eu transformo o que era intenção de mal em instrumento de bem para quem me ama.
José disse para os irmãos que o venderam: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso não é ingenuidade, isso é soberania. Isso é minha mão operando em todas as coisas para o bem daqueles que me amam. Reconhece minha mão em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, especialmente nos mais difíceis. Escreva nos comentários: eu reconheço a mão de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te falar sobre algo que muitos pregadores evitam, porque é desconfortável, porque assusta, porque parece sombrio demais para uma mensagem de esperança. Mas eu não posso te deixar sem esse conhecimento, porque ignorar esse aspecto da realidade espiritual é como ir para uma batalha sem saber que existe um inimigo de frente. E eu te amo demais para te deixar assim. Há uma guerra espiritual acontecendo ao redor da sua bênção. Não é uma guerra contra você, é uma guerra pela sua bênção, pela sua provisão, pelo seu propósito. Satanás não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Ele é um ser criado que foi derrotado definitivamente na cruz. Mas ele ainda opera, ele ainda age. E uma das suas estratégias favoritas é fazer com que os meus filhos não recebam o que foi reservado para eles. Não porque ele possa cancelar a bênção, porque ele não pode, mas porque ele pode enganá-los, desencorajá-los, distraí-los e fazer com que eles desistam antes de a bênção chegar às suas mãos. Pensa no que aconteceu com Daniel. Esse homem orou, ele jejuou, ele buscou minha face com toda a intensidade do seu ser. E eu ouvi no primeiro dia. No primeiro dia eu enviei a resposta, mas a resposta levou 21 dias para chegar até Daniel, porque havia uma resistência no plano espiritual, um príncipe das trevas que estava bloqueando o mensageiro. Foi necessário que Miguel, um dos principais anjos, viesse ajudar para que a mensagem de Deus chegasse ao seu destino. Isso me diz algo muito importante sobre o que pode estar acontecendo na sua vida. Você orou, você buscou, você pediu e eu ouvi. A resposta foi preparada, o movimento foi iniciado, mas há resistência. Há algo no plano espiritual tentando bloquear a chegada da bênção. E a sua perseverança, a sua recusa de desistir, de parar de orar, de parar de acreditar, é o que sustenta o processo até que a resistência seja vencida e a bênção chegue. Quais são as estratégias que o inimigo usa contra a bênção financeira dos meus filhos? A primeira é a dívida usada como armadilha. Ele não inventou o dinheiro. Eu criei o sistema de trocas como ferramenta de provisão. Mas ele distorceu o uso do dinheiro e criou sistemas de dívida que aprisionam pessoas, que drenam recursos que deveriam ser usados para construir e para semear, que criam um ciclo de escassez que parece impossível de quebrar. Quando você está pagando apenas os juros e nunca consegue tocar o principal, quando cada mês começa já no negativo, você está em uma armadilha que ele construiu. Mas toda armadilha tem uma saída, e eu te darei a sabedoria para encontrá-la. A segunda estratégia é o desencorajamento sistemático. Ele observa quando você está mais vulnerável, quando o mês está especialmente difícil, quando uma conta inesperada chega, quando alguém ao seu redor recebe uma bênção e você não. E é justamente nesses momentos que ele sobe o volume das vozes que dizem: desiste, não vale a pena, Deus não está te vendo, você nunca vai sair dessa. Você precisa reconhecer isso como tática, não como verdade. O desencorajamento que você sente não é evidência de abandono, é sinal de que o inimigo está preocupado com o que está prestes a acontecer na sua vida. A terceira estratégia é a distração com urgências falsas. Ele te mantém tão ocupado com urgências do dia a dia, trabalhando mais horas, resolvendo crises pequenas, consumindo conteúdo nas redes sociais, respondendo às demandas de todos ao seu redor, que você nunca tem tempo para o essencial.
Orar, planejar, aprender, crescer, semear. A distração é uma das ferramentas mais eficazes que ele tem, porque ela não parece ataque, parece apenas vida, parece apenas responsabilidade. Mas no final do dia, semana após semana, você olha para trás e percebe que não avançou nada em direção ao que realmente importa. A quarta estratégia é semear discórdia nos seus relacionamentos mais importantes. Porque eu trabalho através de pessoas e ele sabe disso. Então ele ataca os relacionamentos. Ele cria mal-entendidos entre você e seu cônjuge sobre dinheiro. Ele planta ressentimento entre você e sócios, parceiros, amigos que poderiam ser instrumentos de bênção. Ele usa palavras ditas em momentos de raiva para criar rachaduras que demoram anos para serem curadas. E enquanto esses relacionamentos estão quebrados, o fluxo de bênção que deveria passar através deles fica interrompido. Mas aqui está o que eu quero que você entenda, meu filho, minha filha. Você não está indefeso nessa guerra. Você foi equipado. Efésios 6 descreve a armadura completa que eu coloquei à sua disposição. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, não alguns, todos. Além disso, você tem a autoridade do nome de Jesus. Não é um nome mágico que você usa mecanicamente. É uma autoridade delegada, que funciona quando exercida em fé, em comunhão comigo, em alinhamento com a minha vontade. Quando você declara em oração, com fé genuína, que nenhuma arma formada contra a sua provisão prosperará. Isso não é palavrório religioso, é exercício de autoridade espiritual real. E você tem intercessores ao seu redor. Os anjos que eu comissiono para guardar os meus filhos, o Espírito Santo que intercede por você segundo a minha vontade e os irmãos na fé que oram junto com você. Você nunca está só nessa guerra, nunca. A bênção financeira reservada no seu nome vai chegar, apesar da resistência, apesar das estratégias do inimigo, apesar de cada obstáculo que foi colocado no caminho. Porque eu sou maior, sempre fui, sempre serei. E o que eu resolvo que vai acontecer na vida de um filho meu, não há poder nas alturas, na terra ou debaixo da terra que possa impedir definitivamente. A batalha pode durar 21 dias, como a de Daniel, mas no 21º dia a resposta chega. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um capítulo que pode parecer simples à primeira vista, mas que guarda um dos princípios espirituais mais poderosos e mais ignorados quando se trata de provisão e bênção financeira. Estou falando de gratidão, não a gratidão protocolar, aquela que você expressa automaticamente como uma frase religiosa. Estou falando de uma gratidão genuína, profunda, transformadora, o tipo de gratidão que muda a sua atmosfera interior e abre portas no plano espiritual que nenhuma outra chave consegue abrir. Você já parou para pensar em por que eu instruo os meus filhos a serem gratos em todas as coisas? Não é porque eu preciso de elogio. Não é porque meu ego divino precisa de reconhecimento. É porque eu sei, com o conhecimento absoluto que só o Criador possui, o que a gratidão genuína faz com o coração humano e com a realidade ao redor de quem a pratica. A gratidão genuína é, antes de tudo, um ato de fé. Quando você agradece por algo que ainda não chegou, quando você diz, obrigado, Senhor, pela provisão que está vindo, antes de ela aparecer no seu extrato bancário, você está declarando que confia em mim mais do que confia nas circunstâncias que está vendo com os olhos físicos. E essa declaração de confiança ativa algo no plano espiritual que ansiedade e reclamação nunca ativam. Mas a gratidão começa com o que você já tem. E aqui está onde muitos dos meus filhos tropeçam. Eles estão tão focados no que falta que se tornaram cegos para o que têm. Você tem saúde para levantar de manhã?
Isso é bênção. Você tem um teto sobre a cabeça esta noite? Isso é bênção. Você tem pessoas que te amam, mesmo que imperfeitas? Isso é bênção. Você tem olhos para ler essas palavras, ouvidos para ouvir essa mensagem? Isso é bênção. A pessoa que consegue enxergar bênção no que tem, está preparando o coração para receber mais. A pessoa que só vê o que falta, está treinando os olhos para a escassez. E o que você treina seus olhos para ver, é o que você continua atraindo para a sua vida. Pensa nos 10 leprosos que eu curei. 10 homens que estavam na miséria absoluta, excluídos da sociedade, sem futuro, sem esperança, sem dignidade. Eu os curei a todos os 10. Mas apenas um voltou para agradecer. Um entre 10. E foi para esse um que eu disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Não apenas curado, salvo, completo, restaurado em uma dimensão além da cura física, porque a gratidão do único que voltou abriu uma porta que os outros 9 deixaram fechada. Não seja parte dos 9, seja o 10º, seja o que volta, seja o que reconhece, seja o que agradece mesmo quando poderia simplesmente ir embora, aproveitando a bênção sem reconhecer de quem ela veio. A gratidão também protege você da armadilha do orgulho quando a bênção chega. Porque quando a provisão finalmente se manifestar, e ela vai, haverá uma tentação sutil de achar que foi o seu esforço, a sua inteligência, a sua estratégia que produziram o resultado. Deuteronômio 8, 17, 18. Alerta contra isso com uma clareza que me parte o coração pela quantidade de vezes que vejo meus filhos tropeçarem exatamente aqui. Para que não digas no teu coração: a minha força e o poder da minha mão me adquiriram esta riqueza. Mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riqueza. O coração grato sabe disso. O coração orgulhoso esquece. E quando esquece, começa o processo de perder o que recebeu. Existe também uma dimensão relacional da gratidão que afeta diretamente a sua bênção financeira. Quando você é genuinamente grato pelas pessoas na sua vida, quando você reconhece o que as pessoas fazem por você, quando você expressa gratidão aos que te serviram, ajudaram, abriram portas, você fortalece os laços relacionais que eu uso para fazer a bênção chegar até você. Uma pessoa grata atrai pessoas generosas. Uma pessoa grata inspira confiança. Uma pessoa grata é alguém que as pessoas querem ver bem. E quando as pessoas querem te ver bem, elas se tornam instrumentos muito mais eficazes nas minhas mãos. Crie um hábito prático de gratidão. Não espere sentir gratidão para expressá-la. Comece expressando e o sentimento virá depois. Acorde de manhã e antes de olhar para o celular, antes de verificar as notificações, antes de colocar o peso do dia nos seus ombros, me diga 3 coisas pelas quais você é grato, simples, específicas, verdadeiras. Não precisa ser grandiosas. Pode ser: sou grato pelo café desta manhã, pela cama onde dormi, pelo filho que ainda está dormindo no quarto ao lado. E de noite, antes de dormir, faça o mesmo. Essa prática, quando mantida com consistência, transforma a sua percepção da realidade. E uma percepção transformada leva a decisões diferentes, a relações diferentes, a resultados diferentes. A gratidão abre portas que nenhuma chave abre. Abre portas no coração das pessoas. Abre portas no plano espiritual. Abre portas dentro de você mesmo. Portas de paz, de contentamento, de clareza, de criatividade. E portas abertas são por onde a bênção entra. Escreva nos comentários: sou grato pelas bênçãos que Deus já me deu e pelas que estão vindo, meu querido filho. Minha querida filha, chegamos a um capítulo que vai expandir completamente a sua compreensão sobre o propósito da bênção financeira na sua vida. Porque se você chegou até aqui pensando apenas em como receber mais, preciso ampliar a sua visão, porque a bênção que eu reservei no seu nome não foi planejada apenas para você. Ela foi planejada através de você.
Quando eu chamei Abraão, eu não disse apenas, eu te abençoarei. Eu disse, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entende o que está embutido nessa promessa? A bênção de Abraão não tinha como destino final Abraão. Abraão era o canal, era o ponto de partida, era o ponto através do qual a bênção se espalharia para todas as nações, para todas as famílias, para todas as gerações que viessem depois. E foi assim que aconteceu, literal e profeticamente. Quando eu planejo uma bênção financeira para um dos meus filhos, eu sempre tenho em mente o que aquele filho vai fazer com ela. Não porque eu seja transacional, não é um trocado, mas porque eu sou estratégico, eu sou um Deus de propósito, e dar uma bênção enorme para alguém que vai fechá-la dentro de si mesmo, que vai usá-la exclusivamente para o próprio conforto, que vai se esquecer dos outros quando as condições melhorarem. Isso contradiz o design original da bênção. Você foi criado para ser canal. Canal de provisão, canal de cura, canal de esperança, canal de possibilidade. E quanto mais largo o canal, quanto mais você está disposto a deixar a bênção fluir através de você para outros, maior é o volume que pode passar por ele. Um cano estreito limita o que pode fluir. Um coração estreito limita a bênção que pode passar. Mas um coração largo, generoso, aberto, esse recebe mais porque pode deixar passar mais. Pensa em Boaz. Ele era um homem próspero e a sua prosperidade não ficou represada apenas na própria vida. Ele deixou espigas intencionalmente nos campos para os pobres e estrangeiros. Ele instruiu os seus ceifadores a deixarem cair espigas de propósito para que as mulheres como Ruth pudessem encontrar. Essa generosidade intencional, esse cuidado deliberado com os que tinham menos, era parte de quem Boaz era. E não é coincidência que a história de Boaz seja uma história de bênção, de honra, de legado. Ele foi canal e a bênção fluiu abundantemente através de e para ele. Existe algo que você é chamado a fazer com a bênção financeira que está a caminho. Pode ser sustentar missões, pode ser ajudar um familiar que está em dificuldade, pode ser investir na educação de filhos ou sobrinhos, pode ser criar empregos, pode ser financiar um projeto que vai impactar a sua comunidade, pode ser simplesmente ser aquele que paga o almoço do amigo que está passando por dificuldade sem que o amigo precise pedir. Eu já coloquei no seu coração um senso de propósito, e se você prestou atenção ao longo da sua vida, você sabe do que estou falando. Aquela causa que te move, aquela necessidade que você vê e que te incomoda, aquela realidade que você pensa, se eu pudesse, eu ajudaria. Você vai poder quando a bênção chegar, mas precisa estar pronto para isso agora, no coração, na intenção, na disposição, porque a bênção não vai esperar você estar pronto para decidir o que vai fazer com ela. Quando ela chegar, você precisa já saber que é canal, não apenas receptor. Precisa já ter no coração a intenção da generosidade, o propósito do impacto, a visão do que vai fazer além de si mesmo. Existe também uma dimensão geracional disso. A bênção que você recebe não é apenas para você e para os seus filhos imediatos. Ela tem o potencial de criar um legado que vai impactar gerações. Cada vez que um dos meus filhos quebra um ciclo de pobreza, de escassez, de dívida, e não apenas para si mesmo, mas para toda a linhagem que vem depois, eu estou vendo, eu estou movendo. Eu estou honrando esse ato com o peso que ele merece no plano espiritual e no plano natural. Você pode ser o primeiro da sua família a construir riqueza duradoura, o primeiro a ter um imóvel pago, o primeiro a ter reserva financeira, o primeiro a investir, o primeiro a dar educação superior para os filhos sem depender de crédito. Isso não é apenas conquista pessoal, é ruptura geracional.
É uma declaração para todos que vieram antes e para todos que virão depois. O ciclo muda comigo. A partir de mim, a história da nossa família é diferente. E isso me move profundamente, porque eu sou o Deus das gerações, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu penso em famílias, eu penso em linhagens, eu penso em legados. Seja canal, seja grande o suficiente para receber. E seja generoso o suficiente para deixar passar. Essa é a chave do fluxo contínuo da bênção na sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo final antes da conclusão. E eu quero que você sinta o peso e a urgência do que vou te dizer agora, com toda a seriedade e com todo o amor que tenho por você. Porque tudo o que foi dito até aqui, cada revelação, cada princípio, cada palavra de encorajamento, culmina neste momento. E a questão mais importante de todo esse vídeo não é se você entendeu o conteúdo. É o que você vai fazer com ele agora. O momento é agora, não amanhã. Não na próxima segunda-feira, quando a semana começar de novo. Não depois que a situação melhorar um pouco. Não quando você se sentir mais pronto. Agora. Este exato momento em que você está ouvindo essas palavras é um momento kairos. Um momento carregado de possibilidade, de potencial, de graça disponível para quem estiver disposto a recebê-la. Deixa eu te falar sobre o que significa receber. Receber não é apenas abrir a mão e esperar que algo caia nela. Receber, no sentido espiritual pleno, é um ato de fé ativa. É como o cego Bartimeu, que quando ouviu que eu estava passando, não ficou quieto esperando que eu viesse até ele. Ele gritou. Ele gritou mais alto quando as pessoas tentaram calá-lo. Ele jogou fora o manto, que era o seu único bem, a sua identificação como mendigo, a sua rede de segurança, e correu até mim. Ele não esperou que eu percorresse toda a distância. Ele veio ao meu encontro com tudo o que tinha. E quando chegou diante de mim, a pergunta que eu lhe fiz foi: o que queres que eu te faça? Uma pergunta aparentemente desnecessária. Óbvio que um cego quer enxergar. Mas eu fiz essa pergunta porque receber começa com declarar claramente o que você deseja. Começa com articular a necessidade diante de mim com especificidade e com fé. O que você quer que eu faça por você? Seja específico. Não me diga apenas, quero ser abençoado. Isso é genérico demais. Me diga, Senhor, quero quitar esta dívida específica. Quero esta oportunidade de trabalho que resolve a situação da minha família. Quero esta provisão para que meu filho possa estudar. Seja específico como Bartimeu foi específico. E creia que eu ouço e que eu respondo. Agora preciso falar sobre declarar. A declaração é o ato de fé que conecta o que existe no plano espiritual com o que se manifesta no plano natural. Quando você declara a palavra de Deus sobre a sua situação financeira, você não está sendo ingênuo ou negando a realidade. Você está afirmando uma realidade maior e chamando-a para dentro do seu mundo. Nenhuma arma formada contra a minha provisão prosperará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Sou abençoado na cidade e no campo. Sou abençoado na entrada e na saída. A mão do Senhor está sobre as minhas finanças e Ele restaura o dobro de tudo o que o inimigo tentou roubar. Essas declarações não são palavrório vazio quando saem de um coração que realmente crê. Elas são poder. Elas são criação. Elas são fé em ação verbal. A palavra de Deus não voltará vazia, não voltará sem cumprir aquilo para que foi enviada. E quando você envia a minha palavra de volta para mim através da declaração, estou me lembrando de mim mesmo. Estou honrando a aliança que fiz contigo. Declare agora. Não depois que acabar esse vídeo. Agora, em voz alta.
Mesmo que esteja sozinho no quarto, mesmo que pareça estranho, mesmo que a sua voz trema de emoção ao fazer isso, declara. Diz: Senhor, eu recebo a bênção financeira que está reservada no meu nome. Eu recebo a provisão que foi preparada antes mesmo de eu nascer. Eu removo, em nome de Jesus, cada bloqueio que impediu essa bênção de chegar às minhas mãos. Eu declaro que meus olhos estão abertos para reconhecer cada sinal, cada porta, cada pessoa que tu usas para entregar o que é meu. Eu me comprometo a ser canal da tua bênção, não apenas receptor. E eu confio em ti com cada passo do caminho. Agora vou falar sobre caminhar. Caminhar em direção à bênção é a expressão física da fé. Cada passo que você dá em direção ao que eu te chamou. Cada decisão de organização financeira, cada novo conhecimento que você busca, cada semente que você planta mesmo na escassez, cada oportunidade que você abraça com coragem em vez de deixar passar por medo, cada um desses passos é um ato de fé que eu honro. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia pleno. Isso significa que o caminho em direção à bênção não vai do escuro direto para a luz máxima em um salto. Ele começa com uma luz tênue, quase imperceptível, e vai crescendo, e vai ficando mais claro, e vai expandindo. E aquilo que hoje é uma réstia de luz, amanhã será claridade e depois será dia pleno. Mas só se você continuar caminhando. Não desiste quando a luz ainda está tênue. Não desiste quando o caminho ainda está incerto. Não desiste quando o próximo passo não está completamente iluminado. Porque eu nunca prometi iluminar o caminho inteiro de uma vez. Eu disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés, não holofote para o horizonte. Iluminação suficiente para o próximo passo. E quando você dá o próximo passo, a lâmpada se move com você, iluminando o próximo depois desse. Quero também que você entenda o papel do tempo. Eu não opero no tempo da ansiedade humana. Eu opero no tempo perfeito da soberania divina. E o tempo perfeito nem sempre é o mais rápido, é o que produz os melhores resultados com a menor perda. Às vezes, eu demoro porque estou preparando você para a magnitude do que está vindo. Às vezes, eu demoro porque estou preparando as circunstâncias ao seu redor. Às vezes, eu demoro porque estou movendo pessoas e situações que você nem sabe que existem para que se alinhem perfeitamente no momento da sua bênção. Mas eu nunca atraso por descuido, nunca por esquecimento, nunca por falta de amor. E quando a bênção chegar, quando ela chegar de verdade, na forma que você precisava, no momento certo, pelo canal que você menos esperava, quero que você se lembre desse momento, desse vídeo, dessas palavras, dessa decisão que você tomou hoje de caminhar em direção à bênção, em vez de esperar passivamente que ela aparecesse. Quero que você se lembre de que a fé não é apenas sentimento, é ação, e que você foi corajoso o suficiente para agir mesmo quando ainda não estava vendo completamente. A bênção financeira que está reservada no seu nome não é sonho, não é ilusão, não é pensamento positivo sem fundamento, é promessa de Deus. E as promessas de Deus são sim e amém, todas elas sem exceção, sem caducidade, sem asterisco. Essa promessa tem o seu nome, e o momento de caminhar em direção a ela é agora. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse vídeo.
mas não ao final da jornada. Esse vídeo foi apenas um portal, uma abertura, um ponto de partida para algo muito maior que está para acontecer na sua vida. E antes de irmos, eu preciso recapitular tudo o que foi compartilhado aqui, porque cada capítulo desse roteiro foi uma peça de um mosaico maior. E eu quero que você saia daqui com o quadro completo gravado no coração. No primeiro capítulo, eu te revelei que te conheço pelo nome, que a bênção financeira que está reservada para você não é genérica nem aleatória. Ela foi moldada especificamente para a sua realidade, para a sua história, para a sua necessidade. Como eu fiz com Zaqueu, com Abraão, com cada filho que me buscou com sinceridade, eu paro exatamente onde você está e te chamo pelo nome. Você não é mais um na multidão. Você é especificamente visto, especificamente amado, especificamente chamado. No segundo capítulo, eu fui honesto com você sobre o que pode estar bloqueando a chegada da bênção, a incredulidade disfarçada de humildade, as vozes do passado que falam mais alto do que a minha voz, o medo da mudança que opera no subconsciente, a comparação destrutiva que rouba a gratidão, a desobediência em áreas específicas, a falta de gestão do que já está nas suas mãos. Esses bloqueios têm nomes agora, e o que tem nome pode ser confrontado, pode ser orado, pode ser removido. No terceiro capítulo, eu te levei para além do tempo e te mostrei que a bênção foi preparada antes mesmo de você nascer. Como José que passou pela cisterna, pela escravidão e pela prisão antes de chegar ao palácio, sem que a promessa de Deus fosse cancelada em nenhum desses momentos, a sua bênção resistiu a cada dificuldade que você já enfrentou. Ela continua com o seu nome. Ela continua esperando. No quarto capítulo, eu abri os seus olhos para os sinais que já estou enviando. As inquietações do coração. As portas que se abrem de forma inesperada. As pessoas estratégicas que coloco no seu caminho. Os sonhos e visões que merecem atenção. A minha palavra que salta da página. O barulho precisa ser reduzido para que esses sinais possam ser ouvidos. E você foi encorajado a cultivar o silêncio interior que permite enxergar o que sempre esteve ali. No quinto capítulo, eu te ensinei sobre a fé que move a provisão. Que fé bíblica nunca foi passividade, foi sempre ação. Que você organiza o que tem, desenvolve habilidades, planta onde está, mantém a comunhão comigo e declara com a boca o que crê no coração. A fé sem obras é morta, e você foi chamado para uma fé viva, ativa, que transforma circunstâncias. No sexto capítulo, eu expandiu a sua visão sobre os instrumentos que uso para entregar a bênção. Pessoas improváveis como a filha do faraó. Situações fora do seu controle, como o sonho do faraó que libertou José. Momentos kairos que abrem e fecham. E até as suas próprias crises, que eu uso como combustível para te colocar na posição certa para receber o que está reservado. No sétimo capítulo, eu te equipou para a guerra espiritual ao redor da sua bênção. Nomeou as estratégias do inimigo, a dívida como armadilha, o desencorajamento sistemático, a distração com urgências falsas, a discórdia nos relacionamentos. E te lembrou que você não está indefeso. Você tem armadura, você tem autoridade, você tem intercessores. E a batalha pode durar 21 dias, mas no 21º dia a resposta chega. No oitavo capítulo, eu te revelou o poder transformador da gratidão genuína. Que gratidão é fé em ação. Quando você agradece pelo que ainda não chegou, você declara confiança em mim acima das circunstâncias. Que gratidão pelo que já tem treina os olhos para a abundância em vez de para a escassez. Que ser o 10º leproso, o que volta para agradecer, abre uma porta que os outros 9 deixaram fechada. No 9º capítulo, eu expandiu completamente a visão sobre o propósito da bênção.
Você não foi escolhido apenas para receber, você foi escolhido para ser canal. Como Abraão, cuja bênção tinha como destino todas as famílias da terra. Como Boaz, cuja prosperidade fluía intencionalmente para os que tinham menos. A largura do canal determina o volume que pode passar. E você tem o potencial de ser uma ruptura geracional. O primeiro de uma linhagem nova, de um legado diferente, de uma história reescrita para os que virão depois de você. E no 10º capítulo, eu declarou com toda a força que o momento é agora, não amanhã. Agora. Você foi encorajado a receber de forma específica, a declarar com autoridade, a caminhar com fé ativa. A lâmpada ilumina o próximo passo e é suficiente. O caminho do justo brilha cada vez mais, desde que você continue caminhando. Meu filho, minha filha, tudo o que foi dito nesse vídeo tem o seu nome. Cada palavra foi escolhida com você em mente. Eu não faço discursos genéricos. Eu falo para pessoas. Eu falo para você. E o que eu te disse hoje não é motivação passageira que vai evaporar assim que o vídeo acabar. É semente. É palavra plantada no solo do seu coração. E se você regar essa semente com oração, com fé, com ação obediente, ela vai crescer, ela vai produzir fruto, ela vai se tornar a árvore à sombra da qual a sua família vai descansar. A bênção financeira reservada no seu nome não é promessa de que a vida vai ficar fácil. É promessa de que eu estarei com você em cada passo do caminho. Que eu proverei o que for necessário no momento em que for necessário. Que eu abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Que eu usará pessoas, situações e momentos para te levar de onde você está até onde você precisa estar. E que ao final, quando você olhar para trás e ver todo o caminho percorrido, você saberá que eu estava lá. Em cada detalhe, em cada curva, em cada dificuldade, em cada surpresa.